Olá pessoal, tudo bem? Então agora a gente vai começar uma maratona de vídeos para explicar para vocês o que são e como resolver sistemas, tanto lineares quanto não lineares. Bom, nesse vídeo aqui eu vou mostrar para vocês o que significa também a solução de um sistema, não propriamente como resolver, né? Porque a gente resolve um sistema, a gente tem a solução, mas e aí? O que significa essa solução? Bom, a princípio vamos lá, ó. Temos aqui um sistema 2 por 2, é assim que a gente chama. E por que isso é um sistema? Primeiro, ó, porque nós temos aqui duas equações. E essas duas equações elas estão interligadas por uma chave. O que quer dizer isso? Quer dizer que as soluções da equação de cima elas estão diretamente ligadas às soluções da equação de baixo. Como assim as soluções? É pelo seguinte, pessoal. Por exemplo, ó, vamos pegar aqui somente essa primeira equação, tá? Que é 2x menos 4. Existe uma infinidade de pares ordenados em que duas vezes alguém menos 4 vezes outro alguém dê zero. Ó, em particular, eu vou passar esse 4y para o outro lado. Então, por exemplo, o 0, 0 dá certo, ó, porque 2 vezes 0 é igual a 4 vezes 0. Então, se eu pegar x igual a 0 e y igual a 0, dá certo. Se eu jogar x igual a 1, aqui dá 2. Aí, para eu fazer isso aqui virar 2, basta fazer o y valer meio, né? Então, ó, se x é igual a 1, dá 2 do lado esquerdo. Para fazer 2 do lado direito, é o y igual a meio, por exemplo. Se eu colocar 2 vezes 4 aqui, ó, 8, né? Então, se o x for 4, eu tenho que fazer dar 8 do lado direito. Aí o y fica sendo 2. Ou seja, tem um monte de, a princípio eu vou falar duplas. Tem um monte de duplas de valores que fazem com que essa equação ela se resolva. Assim como também existem assim, infinitas duplas de valores que faz com que 3x menos y dê 5. Por exemplo, 3 vezes 2 menos 1, 3 vezes 3 menos 4, ou seja, basta fazer o resultado dar 5. Aí a gente tem aquela infinidade de resultados possíveis, ou melhor, de valores possíveis, que eu jogo tanto na primeira quanto na segunda equação. Aí entra o sistema. Como as soluções estão interligadas, eu tenho que procurar aquela ou aquelas que são soluções das duas equações ao mesmo tempo, tá? Por que eu disse aquela ou aquelas? Porque existem sistemas que têm mais de uma dupla de soluções, tá? Mas também existem sistemas que não têm nenhuma solução. E tem sistemas que têm uma. Esses são os melhores. Bom, como que a gente, então, a princípio, vai resolver um sistema aqui 2 por 2? Gente, existem várias maneiras. E eu vou explicar para vocês, não necessariamente da mais fácil para a mais difícil. Não, eu vou explicando os métodos. O primeiro deles é o mais prático, acho que é o mais acessível de todos, que é o método da substituição. O que é o método da substituição? Consiste em você isolar uma das letras de uma das equações. A princípio, é melhor você isolar a letra mais fácil. Qual que é a letra mais fácil? Aquela que está acompanhada de 1 como coeficiente, né? Por exemplo, aqui, ó, esse menos y é porque é menos 1y. Então, quer dizer que essa letra aqui está mais fácil de você isolar ela. E como que você isola ela? Simples, ó, a gente vem aqui, tá? E aí, o que acontece? Eu não mexo na equação de cima, vou mexer apenas na de baixo. Ó. Vou passar esse 3x para o outro lado, então vem menos 3x. Aí eu vou multiplicar os dois lados por menos 1, né? Porque eu quero isolar y e não menos y. Então, aqui fica menos 5 e aqui fica mais 3. Como a gente tem o hábito de deixar o sinal de menos no meio, então eu vou colocar 3x menos 5. Mas é a mesma coisa, tá? Muito bem, isolei. Aí, o que a gente tem aqui? Ó? A gente tem a primeira equação, tá? Eu vou fazer até assim, ó. Eu vou chamar essa equação aqui de 1. E a gente tem a segunda equação, que é essa aqui, ó.
Vou chamar de 2. Faça do jeito que eu estou colocando aqui, porque o seu professor agradece. O que eu vou fazer, então? Eu vou substituir, então, substituindo a 2 em 1. Ó, vou substituir a 2 em 1. Quando eu fizer isso daqui, o que vai acontecer? Ó? Aí eu já estou saindo do sistema, né? A minha primeira equação é essa daqui, ó, 2x menos 4y igual a 0. No lugar do y, eu coloco 3x menos 5. Por isso, substituição, porque a gente está substituindo. Para quê? Com a finalidade de uma das equações ficar com apenas uma letra. Aí você consegue resolver. Tá vendo? Então, 2x, ó, distributivo ali, menos 12x mais 20, que é igual a 0. Pronto. Então, vai ficar menos 10x. Vou passar o 20 para o outro lado, ó, menos 20. Menos com menos é mais. Vou passar o 10 dividindo 20, então o seu x é 2. A partir do momento que você encontra que o x é 2, você volta em qualquer uma das equações para descobrir o valor de y. Em especial, eu vou voltar nessa primeira aqui, ó. Tá? Aí você faça o seguinte, avise para o seu professor o que você está fazendo. Ó. Então, em 1, pronto. Aí, no lugar dessa primeira aqui, ó, equação, vou copiar ela aqui para deixar ela aqui embaixo. Vou jogar 1 e pronto. Aí você descobre. Vou jogar 2 e pronto. Aí você descobre o valor do y. 2 vezes 2 é 4, né? Passo 4 para o outro lado, ó. Então eu vou ter que menos 4y é igual a menos 4. Menos com menos é mais. Passo 4 dividindo, 1. Beleza, resolveu o sistema. Quando você resolve um sistema, se o exercício for resolva o sistema, é necessário, então, que você finalize essa resolução da seguinte maneira. Ó. S de solução, abre chaves, fecha chaves. Por quê? Porque isso aqui é um conjunto solução. E todo conjunto é necessário que você coloque entre chaves, pelo menos na forma algébrica, né? E aí você abre um parênteses e escreve, na ordem que as letras aparecem, x e y, a sua solução, ó, 2 e 1. Aí você põe 2,1, fecha o parênteses. Ué, mas por que a solução é desse jeito, né? O que isso aqui lembra? Ó? Parênteses 2 e 1. Lembra par ordenado, né? Tipo x, y, abscissa, ordenada. O que isso aqui tem a ver com esse sistema aqui? Bom, então agora eu vou te mostrar por que a solução é dada dessa forma. Bom, então a gente tinha essas equações aqui, né, naquele sistema nosso. Por que eu trouxe aqui para o GeoGebra? Porque eu vou mostrar algo para vocês que tem tudo a ver com aquela solução lá. Pessoal, eu vou escrever cada uma dessas equações aqui na forma de função. Como assim? Eu vou isolar o y nas duas equações. Então, o que eu vou fazer aqui? Ó? Na primeira, eu vou passar esse 2x para o outro lado e depois o menos 4 dividindo. Na segunda, eu vou passar o 3x para o outro lado. Aí a gente vai ter isso aqui. Ó, então está aqui. Eu isolei o y nas duas equações e obtive, então, essas duas, entre aspas, funções aqui. Eu falo entre aspas porque não necessariamente uma equação ela é uma função, tá? Mas uma função, dentro dela você pode gerar infinitas equações. Basta você atribuir um valor, né, em uma das incógnitas, no caso variáveis de funções, né? Bom, então, olha só. Eu escrevi, então, cada uma dessas equações como sendo funções. E toda função, gente, remete a gráfico. Bom, então, o que isso quer dizer? Ó? Eu vou montar o gráfico dessa função aqui, ó, x sobre 2. Então, olha lá, y é igual a x dividido por 2. Está aqui o gráfico dessa função. E agora, eu vou construir o gráfico da y igual 3x menos 5. Olha lá, ó. Vou colocar uma de cada cor, só para a gente poder entender melhor aqui, ó, e não se confundir. Então, uma vermelha e uma preta. Agora, eu vou tirar essa parte aqui de cima, porque não tem muita necessidade. Eu vou deixar só essas duas aqui. Ó. Vamos dar um zoom out
perceba que essas duas retas, elas se cruzaram nesse ponto aqui, ó. Então, eu vou dar um zoom nesse ponto para a gente ver que ponto é esse. Olha aqui, ó, 2 no x e 1 no y. Olha só, é exatamente o par ordenado da solução. Sim, isso não é à toa. Aquela solução que a gente encontra é justamente a solução que dá certo nas duas. Então, como cada uma delas tem uma equação de reta, por assim dizer, você tem infinitos pontos que satisfazem isso aqui, onde um é a metade do outro. E você também tem infinitos pontos onde um vai ser o triplo menos 5 unidades do outro. Tem uma infinidade de valores. Aí é onde a gente monta essa reta preta, onde a gente monta essa reta vermelha. Mas só tem um par ordenado que está nessas duas retas ao mesmo tempo, que é quem? Que é justamente o ponto de encontro das duas retas. Está vendo? Por isso que a solução de um sistema a gente coloca entre chaves, porque é um conjunto solução, e a gente coloca parênteses x, y, fecha parênteses, na notação de par ordenado. Porque nós estamos encontrando um par ordenado. Muito bem, agora eu vou mostrar para vocês uma outra forma de resolver um sistema 2×2, que é literalmente igualando uma equação na outra, que muitos chamam de método da comparação ou método da igualdade, tá? Então, método da comparação ou método da igualdade. Então, quer dizer que você tem que igualar uma equação na outra. Para que você faça isso, você tem que isolar a mesma letra nas duas equações. Bom, como eu já fiz isso agora há pouco, eu vou isolar o y nas duas, mas eu poderia isolar o x, viu, gente? Tem nada a ver. Então, vamos isolar aqui o y na de cima, ó. Então, vai ficar 2x igual a 4y, tá? Aí, eu vou passar esse 4 dividindo aqui, ó. Então, vai ficar 2x sobre 4, ou seja, x é igual, y é igual a x sobre 2, tá certo? Então, nós vamos ter isso aqui, ó, que y vai ser igual a x sobre 2. Muito bem. E na outra equação, o que a gente vai ter? Ó? Vou passar o 3x para o outro lado, então menos y é igual a 5 menos 3x. Vou multiplicar a equação inteira por menos 1. Aí aqui vai ficar positivo, né? E esse 5 fica negativo. Beleza, está lá, ó. Isolei a mesma letra nas duas equações. O que eu vou fazer agora? Usar o método da comparação. O que seria esse método? Essa aqui é a minha equação 1, essa aqui é a minha equação 2, e agora eu vou igualar a primeira na segunda. Então, vamos lá, ó. Vamos pegar aqui, porque já está pronto, né? Então, eu vou pegar essa x sobre 2 e igualar com a de baixo, porque está y igual a y, né? Ó, é isso que está acontecendo aqui, y igual a y. Aí, igualando uma na outra, basta agora resolver. Eu vou multiplicar dos dois lados por 2, tá? Para justamente eliminar esse 2 do denominador, então vai ficar x, que é igual a menos 10, mais 6x. Passando 6x para o outro lado, fica menos 5x, que é igual a menos 10. Menos com menos é mais, 10 dividido por 5 é igual a 2. Que é justamente o que eu deveria encontrar, né? Porque a solução é 2 e 1. Se você pegar esse 2 e voltar em qualquer uma, vamos voltar na primeira, ó. Ah lá, 2 dividido por 2, o y é igual a 1. Feito isso, vai lá e escreve. Solução é igual, abre chaves, par ordenado, 2, 1, fecha chaves. É isso, tá certo? Então, esse é o método da comparação, ou o método da igualdade. Existe um outro método muito bacana, que é chamado de método da adição. O que é o método da adição? Consiste em, literalmente, você somar as equações. Bom, mas não é simplesmente vir aqui e somar. Ó, vou somar as duas aqui. Bom, 2x mais 3x vai dar 5x. Menos 4 menos 1, menos 5y.
E 0 mais 5, 5. Aí eu te pergunto, e daí? No que isso vai servir? Ah, eu posso dividir tudo por 5, tá? X menos y igual a 1. Não dá para saber qual que é a solução, porque não tem como resolver. Então, para a gente utilizar o método da adição, a gente tem que somar as duas equações ou subtrair, tá? Lembrando que a subtração é uma adição, porque você está somando com um negativo. Para que você realize, então, o método da adição, é necessário que uma das letras desapareça nessa soma. Para que uma das letras desapareça, é necessário, então, que você mexa na equação, a fim de fazer com que uma mesma letra, tenha o mesmo coeficiente nas duas equações, ou coeficientes com sinais trocados. Então, por exemplo, se eu multiplicar a equação de baixo por 4, por que eu estou escolhendo 4? Porque aqui ficaria 12, 4 e 20. Sim, é todo mundo que eu tenho que multiplicar. E aqui sendo 4, o que vai acontecer? Eu vou conseguir subtrair uma com a outra. Tá vendo? Aí eu consigo fazer a letra y desaparecer. Então, multiplicando esse sistema aqui todinho, essa equação por 4, eu vou ter aqui 12, 4 e 20. Bom, se você for uma dessas pessoas que não tem preocupação em fazer jogo de sinal, basta subtrair uma pela outra, que esses dois caras vão sumir. Agora, se você é daqueles que gosta de somar, então, ao invés de multiplicar por 4, você poderia ter multiplicado por menos 4. Por quê? Porque aí ficaria menos 12, mais 4 e menos 20. Aí você somaria as duas equações. Essa é a ideia. Daí vem o nome, método da adição. E somando as duas equações, o que a gente vai ter? 2 com menos 12, observa a soma por aqui, vou colocar o resultado aqui, menos 10x. Menos 4 com 4, 0. 0 menos 20, menos 20. Olha lá, menos com menos é mais, passo o 10 dividindo, x é igual a 2. E, obviamente, se eu substituir o x como 2 nas equações, eu vou encontrar y igual a 1. Feito isso, o que a gente faz? Solução, abre chaves, para ordenado, 2 e 1. Fecha parênteses, fecha chaves. Não pode esquecer de colocar o conjunto solução, tá? Porque o conjunto, toda equação, todo sistema, toda inequação pede conjunto solução. Tudo bem? Você não pode esquecer de colocar esse conjunto solução. Na resolução de sistemas, você só não vai colocar solução se for um problema no qual você resolveu via sistemas. Então, o exercício não era assim, resolva o sistema. Não, era um probleminha, quantas pessoas fizeram isso, qual é o preço daquilo. Aí você responde com a pergunta do problema. Aí você não põe solução do sistema, porque você não está resolvendo o sistema como exercício. Você está usando o sistema para resolver o exercício, tá bom? Bom, em termos de sistemas 2x2, esses 3 métodos são os mais utilizados, tá? Que é o método da substituição, o método da comparação e o método da adição. Qual que você vai usar? O que você quiser, a hora que você quiser. Com a experiência, você vai percebendo que, às vezes, um método ou outro é melhor. Não vou mentir para vocês que o que eu menos uso é o da substituição, que é o primeiro que eu te expliquei. Porque a maioria dos sistemas dá para resolver bem por adição ou por comparação. Mas isso é apenas uma questão de costume, tá certo? Bom, então, sistema 2x2 é isso. Estava aqui para mostrar para vocês o que era o sistema 2x2 e o que significava, né, cada uma das suas soluções. Espero que vocês tenham entendido e no próximo vídeo eu vou falar um pouquinho mais sobre sistemas, tudo bem? Um abraço!